Bom dia, irmãos. Feliz sábado. Antes de iniciar, vamos fazer uma breve oração para pedir a atuação do Espírito Santo. Oremos. Grandioso Pai, neste momento, Senhor, te pedimos humildemente que o Teu Santo Espírito, Senhor, possa estar nesse lugar. Te pedimos que toda palavra que for aberta, todas as palavras que saírem da minha boca, Senhor, sejam para a Tua honra e glória. E que tudo que for falado aqui, Senhor, seja para a edificação da Tua igreja, Senhor. Também toque, Senhor, o coração do ouvinte, de vocês que está ouvindo essa oração nesse momento. Que você aceite, Senhor. Se você toque o coração dessa pessoa, para que ela possa aceitar o Teu Evangelho. Em nome de Jesus. Amém. Amigos, o texto da reflexão de hoje está em 1 Timóteo, capítulo 1, versículo 12. 1 Timóteo, capítulo 1, versículo 12. Vendo as pregações atuais do pastor Bulhon, ele fala que sempre coloca os textos bíblicos agora na tela, porque tem muitas pessoas que não têm oportunidade de estar com a Bíblia no momento em que está assistindo essa pregação. E eu estou usando um pouquinho isso também. Às vezes a gente está vendo isso no carro, está vendo no celular e não consegue ter a passagem bíblica em mãos. Então o texto está aí. Esse texto é bem conhecido e é um texto que é uma carta do apóstolo Paulo para Timóteo. Então aqui é Paulo falando dele mesmo. E olha o que Paulo fala dele mesmo. Deixa eu abrir aqui a minha Bíblia também, mas eu vou acompanhar na tela com vocês. Dou graças a Cristo Jesus, nosso Senhor, que me fortaleceu e me considerou fiel, designando para o ministério. A mim, que no passado era blasfemo, perseguidor e insolente. Olha as características do apóstolo Paulo. Mas alcancei misericórdia, pois fiz isso na ignorância e na incredulidade. E ele continua, o apóstolo. Transbordou, porém, a graça do nosso Senhor com a fé e o amor que há em Cristo Jesus. Esta palavra é fiel e digna de toda aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo salvar pecadores, para salvar pecadores dos quais eu sou o principal. Acho que não está passando. Pois bem, irmãos, se você olhar para Paulo, quem era Paulo? A gente conhece o Paulo de hoje, o Paulo que pregou o Evangelho, o Paulo que viajou por toda a Europa, a Ásia, para pregar o Evangelho. Mas se você e eu conhecêssemos o Saulo, aquele que perseguia, aquele que matava, aquele que não queria que o Evangelho de Cristo fosse pregado a todo mundo, você nunca acharia que Paulo ia ser realmente uma testemunha. Por isso que eu chamo Paulo de uma testemunha improvável. Por quê? Porque se você conhecesse Paulo, você não acharia nunca que Paulo iria fazer o que fez. Antes dessa imagem que mostra Paulo em Damasco, quando ele está indo em direção à cidade de Damasco para perseguir e matar os cristãos, e Paulo, nesse momento, tem um encontro com Jesus e transforma a sua vida, se você não conhecesse Paulo antes disso, se você conhecesse Paulo antes disso, com certeza você seria tentado a dizer que não teria salvação para Paulo. Amigos, e Leonardo, que sou eu. Muitos me conhecem aqui da igreja, me chamam de Léo, eu diria que eu sou o Léo aqui da igreja, e todo mundo me conhece. Mas a maioria das pessoas não sabem de onde eu vim, de como eu cheguei até aqui. E hoje, na verdade, é um pouquinho contar para vocês isso. Bem, eu nasci num lar de pessoas com uma característica moral muito forte. Meu pai e minha mãe sempre me educaram da forma correta, sempre buscando sendo honesto, trabalhador, dedicado à família. Essa foi a moral que meus pais me deram. Mas eu nunca tive uma educação religiosa forte. Eles me deixaram muito abertos a qualquer tipo de ensinamento. E aos 16 anos eu comecei a gostar muito de filosofia. E ao estudar muito filosofia e ler muitos livros relacionados à filosofia, eu comecei a gostar de um autor. E o autor era Friedrich Nietzsche.
Eu não sei se vocês conhecem esse autor, mas eu vou mostrar uma frase aqui que ele fala. Olha o que ele diz aqui. Deus está morto, Deus permanece morto, e quem o matou fomos nós. Talvez essa seja uma das frases mais fortes do Nietzsche. E tendo essa influência nietzschiana, eu comecei a me questionar se Deus realmente existia. E depois de muita reflexão de forma errada, eu acreditava, antes de vir para a igreja, que Deus não existia. Ou seja, eu me considerava ateu. Eu considerava que Deus não existia, e quem conhecia a Deus, e quem via para a igreja, e quem participava, como nós estamos participando agora, eram pessoas tolas, pessoas ignorantes, que não entendiam que aquilo era apenas uma fábula, que contavam para poder enganar as pessoas mais fracas. Essa era a minha ideia. Essa era a ideia que eu tinha. Então, para mim, Deus não existia. E aí vocês vão se perguntar, né? Como é que alguém que acredita que Deus não existe está aqui em cima do púlpito pregando? Vocês vão entender ao longo da história. Mas eu entendi também, e hoje eu entendo isso, mas na época eu não entendia, que quando a gente não acredita em Deus, quando a gente não adora a Deus, Deus, quando nos criou, Ele nos criou para ser o quê? Adoradores. Então, se você não adora a Deus, você adora, ou você adora alguém, ou você adora a si mesmo. E eu comecei a gostar muito de rock. E eu comecei a querer me espelhar naqueles grandes astros de rock. E aí o que aconteceu? Eu montei uma banda de rock. Olha só. Me tornei roqueiro e montei uma banda de rock. Eu era o tecladista da banda. E eu e um grande amigo meu, nós montamos essa banda e começamos a ensaiar. Ensaiamos e começamos a ter esse grande sonho. Qual era o grande sonho? Eu não sabia na época, mas o grande sonho era, eu queria ser que nem aqueles meus ídolos, os grandes roqueiros, e estar naqueles estádios enormes, com várias pessoas me adorando, vendo eu tocar e ficando felizes porque eu estava tocando e, de uma certa forma, sendo idolatrado. Essa era aquilo que eu achava que ia ser felicidade. Eu ia ter uma vida igual um grande astro de rock. Pois bem, mas, além disso, eu também era um jovem, e aí já 17, 18 anos, focado nos prazeres mundanos. Apesar de ter meus valores morais muito sérios, mas as festas, eu comecei a frequentar festas, comecei a beber, comecei a ter uma vida noturna muito ativa. E com todas as mazelas que a vida noturna te trazem, eu acabei experienciando. Então, esse era o Leonardo. Ateu, roqueiro e dado aos prazeres mundanos. O que o Leonardo está fazendo aqui na igreja hoje? Vamos lá. Como conseguiu? Vamos passar um pouquinho para frente. Apareceu um problema na minha vida. Olha esse problema aí. É um problema não muito grande, né? Mas é um problema que a minha esposa hoje, a Cíntia era tudo contrário a mim. Enquanto nós nos encontramos na universidade, aqui é um trabalho de campo que nós estávamos fazendo na universidade, nós somos geógrafos e fizemos o curso de geografia juntos. Começamos como amigos no curso e entramos em 2004, e ao longo dos anos a gente continuou sendo amigo, cada um tinha um relacionamento diferente, eu tinha vários relacionamentos, ela tinha apenas um, né? Depois ela terminou com o namorado da época. E em 2006, a gente começa a perceber que tem alguma coisa diferente entre nós dois. A gente começa a se aproximar mais do que amigos, e nós começamos a entender que, olha, é hora da gente dar um outro passo. Só que tinha um problema bem grande. Antes de dar esse passo, a gente conversou durante uma semana, e como eu não queria tomar aquela decisão logo, eu falei, eu vou pensar. Olha que complicação, né? Eu fiquei pensando, será que eu largo a minha vida mundana para ter apenas uma mulher, para apenas estar namorando? E era isso que eu estava pensando. E eu cheguei, deixa eu voltar aqui,
E aí eu colocar essa equação básica. Eu, ateu, roqueiro, prazeres do mundo. A Cíntia, cristã adventista, corista do coral jovem daqui da Igreja do Marco, quando o coral jovem era daqui, e era toda certinha. Pessoal, quando eu vi essa equação, eu falei, isso não vai dar certo. O que vocês acham? Vocês acham que dá certo uma coisa dessa? Sinceramente. Pastor, se fossem fazer um aconselhamento pastoral contigo, uma menina falasse para você, olha, o meu pretendente é assim, 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 o senhor daria o aval? Não, né? A Bíblia ela é bem clara sobre isso, que a gente não pode estar se relacionando com pessoas, né, com julgo desigual. Então, é uma coisa bem séria isso. E naquela época, infelizmente ou felizmente, eu não sei, mas essa equação, ela em 99,999% das vezes ela dá errado. E pela graça de Deus, deu certo comigo. Mas eu não aconselho isso para ninguém, como ancião de igreja, como quem já acompanhou vários casos, isso não é uma coisa aceitável. E a Cíntia, naquela época, ela sabia que estava errada, mas ela acabou que ela não tinha total dimensão. E às vezes a gente não tem a total dimensão das coisas, do que isso iria acarretar. E a gente sabe que isso provavelmente ia trazer vários problemas. E aí, quando eu estava indo em direção, e eu lembro até hoje, a distância era mais ou menos daqui até aquele teclado lá. Era a distância entre um bloco e outro da universidade. E eu fui andando em direção à Cíntia para dar resposta para ela, aquela grande resposta se a gente ia começar ou não. E eu confesso para vocês, irmãos, que eu estava andando e mais ou menos, faltando talvez 1 metro dela, a minha decisão era não. A minha decisão era não vou namorar. Não quero abrir mão das minhas coisas, não quero abrir mão da minha vida mundana. Só que aconteceu uma coisa. Foi a primeira vez que o Espírito Santo, que eu escutei ele falando comigo. Ele falou, aceite o namoro. Foi a primeira vez. Talvez ele já tenha falado muitas vezes comigo, mas aquela vez foi a primeira vez que eu escutei. E eu também não sabia que era o Espírito Santo, eu sabia que tinha uma voz falando na minha mente, aceite. E eu aceitei. E quando eu aceitei aquele namoro, eu deixei bem claro uma coisa para mim, que eu queria ser uma pessoa correta. A Cíntia era minha amiga há 2 anos já. Eu não queria fazer nada de errado que pudesse magoar ela. Ou seja, eu não queria trair ela, eu não queria fazer ela sofrer, eu não queria nada disso. Só que aconteceu um problema. Depois de 2 semanas que eu comecei a... E eu até me envergonho um pouco por o que eu vou falar agora. Depois de 2 semanas que eu iniciei o namoro com a Cíntia, aconteceu que saiu o resultado do vestibular da UFPA. E um grande amigo meu tinha passado. E ele tinha feito ensino médio comigo, tinha feito cursinho comigo, e eu entrei em 2004 e ele só foi entrar em 2006. E aí eu fui para aquela comemoração a comemoração lá da passagem dele, porque ele passou no vestibular, né? E naquela comemoração, no mundo, quando você passa no vestibular, o que você faz? Comemora bebendo. E foi o que eu fiz. Bebi, porque eu estava muito feliz. Eu confesso para vocês que eu estava mais feliz, eu fiquei mais feliz quando ele passou no vestibular do que quando eu passei. E aí eu tinha que comemorar, e a forma que o mundo comemora era dessa forma. Só que existiam algumas meninas lá naquela festa. E vocês imaginem, uma pessoa fora da razão, bêbada, o que eu fiz? Comecei a dar em cima das meninas. E isso daí me dá uma tristeza muito grande. Mas eu não sei se providência divina ou não, eu tinha bebido tanto, que eu não tinha condições nem de ficar com as meninas. E depois elas falaram assim, eu não fiquei com você, não é por nada, mas é porque você não tinha condições. Para vocês terem uma ideia, naquele dia eu tive que tomar insulina para poder, né, recuperar a questão. E daquele dia para cá, eu nunca mais bebi. Porque, não sei se vocês sabem, mas uma coisa que o ateu preza muito é pela razão. E quando eu percebi que eu fiz aquilo que eu não queria fazer, porque a bebida me impulsionou a fazer aquilo, e graças a Deus eu não traí a Cíntia, eu não fiz nada de errado naquela noite. Quer dizer, não é que eu não tenha feito nada de errado, eu fiz muita coisa errada, mas eu não fiz a coisa pior para mim. Então, desde aquele dia eu falei,
E, na verdade, não foi eu que falei, mas foi o Espírito Santo que falou comigo. Nunca mais perca a razão. Nunca mais coloque nada na sua boca que faça com que você perca o seu discernimento. E foi isso que eu fiz. Então, desde aquele dia em diante, houve uma desconstrução. Eu parei de ir para festas, no geral, parei de beber, e desde lá até hoje, pela graça de Deus, eu sou fiel à minha esposa. Bem, só que existia uma situação bem interessante, bem complicada. A Cíntia era adventista e um dos desejos dela sempre foi que eu acompanhasse ela na igreja. E eu cheguei a vir para a igreja várias vezes. Eu digo que ela foi esperta, porque ela me pegou pela coisa que eu mais gostava, que era a música. Então, ela me convidou para vir para os ensaios do coral. Então, eu comecei a vir para os ensaios do coral. Ela ia, era lá em cima, na época era salão jovem, e eu comecei a assistir o ensaio, ver as músicas e todas essas coisas. E teve um dia, eu ainda não estava bem regular vindo na igreja, mas ia ter uma vigília aqui na igreja. E antigamente as vigílias eram diferentes de agora. Hoje as vigílias são durante o dia, né? Mas no caso, naquela época, há 12, 13 anos atrás, as vigílias eram muito a noite toda. Então a gente passava a noite toda aqui na igreja. E a Cíntia via para a vigília. Eu sabia que ela estava marcada aquela vigília. Mas, pessoal, imaginem, ateu, roqueiro, agora não mais prazeres do mundo, vindo para uma vigília. Vocês acham que eu tinha vontade de vir para a vigília? Não tinha vontade. Mas o Espírito Santo, ele nos toca, né? E eu estava lá em casa, bem, tranquilo, e alguma coisa me incomodava. E essa coisa era que o Espírito Santo tocando. E assim que ela me falou, a gente estava conversando hoje de manhã sobre isso, que essa era umas partes marcantes da nossa história, que ela estava triste, ela estava orando, porque ela queria ter o esposo dela, o namorado dela, com ela na igreja. Era o desejo dela, era a alegria dela, ela estar com o namorado dela. E ela orou, e chorava, e orava, chorava e orava, e o Espírito Santo me tocou. E ela tinha vindo para a igreja triste, cabisbaixa, e ela chega na igreja muito emocionada e entra no banheiro, e começa a chorar no banheiro, lembrando que ela queria muito que eu estivesse aqui com ela. O Espírito Santo me tocou, eu saí, e quando ela sai do banheiro, ela dá de cara com quem? Comigo. Aí ela volta a chorar e volta para o banheiro de novo. Mas acho que era de alegria naquela hora. E ela volta para o banheiro e chora, se recompõe, e a gente passa a noite aqui na igreja. Foi muito boa aquela noite aqui na igreja para mim? Não foi. Mas eu fiquei. Estava acostumado a ficar a noite toda acordada nas festas, ficar a noite toda na igreja. Era mais cansativo, que tu ficava sentado, mas eu fiquei. Mas o Espírito Santo, ele vai tocando de forma devagar na gente. A gente acha que não serviu para nada. No entanto, que eu não lembro de uma pregação, não lembro de nada. Eu só me lembro que eu passei o tempo todo do lado dela. E para ela, isso já bastava. E eu estava feliz porque eu estava fazendo ela feliz. Então, eu comecei a fazer isso. Mas o tempo foi passando, a banda começou a ganhar corpo, e teve o primeiro show, botei entre aspas, show aí, mas a primeira apresentação da banda. E eu todo feliz, amor, vamos para a minha apresentação, era uma sexta-feira isso, sexta-feira à noite que ia ser a apresentação. E a gente voltou de carro, naquela época eu já estava voltando com ela, voltando de carro da universidade, e ela me falando, né, e ela dizendo que não ia, que não dava para ir, e que ela não era compatível com ela queria que eu fosse para a igreja, que eu fizesse o pôr do sol com ela, não que eu fosse tocar à noite num bar. E eu estava super empolgado, porque eu acho que a grande realização de um músico é fazer uma apresentação. E aquilo dali eu não entendia, por que ela não ia, era só ela ir lá, ficar, não ia fazer nada. E ela comentando comigo que eu ia acabar proporcionando para aquelas pessoas bebida, cigarro, esses prazeres mundanos. Eu falei, não, isso daqui é só o meu hobby. Pois bem, ela ficou muito triste
eu fui tocar e aquilo dali eu achava que tocar ia ser o momento áureo da minha vida, que eu ia estar hiper feliz, hiper alegre, eu ia estar completo no momento em que eu estivesse tocando e estivesse animando aquela plateia. Mas o que aconteceu foi diferente. Quando eu estava lá em cima, e eu estava vendo aquelas pessoas se embriagando, e aquelas pessoas dançando, e eu senti um vazio tão grande, que eu percebi que aquilo dali não era para mim. E na manhã seguinte, depois que eu acordei, depois de uma noite acordado, eu ligo para ela. E ela me falou hoje, a gente estava conversando sobre isso hoje, que ela falou o seguinte, que naquele momento eu estava orando para que a gente pudesse, cada um, seguir sua vida. Porque eu não poderia ter um namorado que o seu prazer era esse. Era estar tocando, e isso daí iria aumentar, porque ia começar a banda, ia tocar, ia ter os bares. E a ideia dela era terminar o namoro. Só que, por atuação do Espírito Santo, eu acabei ligando de manhã cedo para ela e falando isso para ela. Olha, eu fui lá, toquei, mas eu senti um vazio. A verdade é que aquilo dali não foi aquilo que eu achava que era. E aí, então, eu saí da banda. Isso não lhe preencherá o vazio. Essa foi a mensagem que o Espírito Santo falou para mim naquele momento. Imagina a banda que eu montei junto com meu amigo, eu chegar lá, depois de 1 ano ou 2, ensaiando, planejando, comprando equipamentos, eu falar assim, olha, não é mais para mim. Depois da primeira apresentação, depois do auge, eu falo, eu vou sair. É o Espírito Santo que trabalha. E eu saí. E não foi fácil, mas eu saí da banda. E eu lembro que uma das coisas que foram mais difíceis para mim, depois, quando eu fui me batizar, eu tinha uma pasta. Sabe aquelas pastas que você seleciona todas as músicas e tu leva meses selecionando só as músicas que você gosta? E eu tinha uma pasta chamada assim, rock. Eu cheguei lá e peguei aquela pasta e pareceu tipo como se eu estivesse matando alguém, que eu peguei aquela pasta, cliquei com o botão direito, excluir para sempre. E aí eu excluí todas as músicas. Parece bem, talvez vocês estejam falando assim, isso é uma besteira, mas foi uma forma que eu me desapeguei à questão do rock. Bem, vamos para frente. E a Bíblia, né? Como é que eu cheguei à Bíblia? Porque se vocês prestarem atenção, eu falei como que eu comecei a vir para a igreja através da música, vi para algumas vigílias, mas como alguém que é ateu, deixa de ser ateu para virar cristão. A Cíntia, a princípio ela me convidou para participar dos jovens lá em cima. Só que por algum motivo, eu não me adaptei aos jovens, não me adaptei. Eu acho que, não sei se enfim, não tem uma explicação. Talvez o Espírito Santo seguindo. E a Cíntia me mandou, então, veio comigo e falou, então vamos para uma classe bíblica. E aí eu fui para a classe bíblica do irmão João Barros e da dona Nazaré Barros. Amigos, nessa classe que eu me encontrei. Lá a gente estudava a Bíblia e demorava muito. Hoje a gente segue muito o horário, né? E graças a Deus por isso. Mas na época, a aula começava às 9h30 e terminava às 11h30, pastor. A gente via vídeo, era uma coisa maravilhosa. E para mim era maravilhoso, porque, entendam, quando você é ateu, você quer o maior número de conhecimento possível. E uma coisa que o pastor Godinho ele falou em uns sermões atrás, que eu achei muito interessante, ele falou, a gente tem que desaprender muita coisa para aprender as coisas de Deus. Então, o primeiro passo é desaprender. Eu precisava desaprender muito. E eu tentei, e eu passei, sabe quanto tempo eu passei nessa classe? Não é diríamos assim, modelo para ninguém, mas eu passei 3 anos nessa classe para me decidir ao batismo. Porque eu precisava estudar. Eu precisava estudar muito. E o seu João, muito sábio, ele me colocou, como eu tinha talento para informática, o que ele fez? Como ele percebeu que eu gostava da informática, ele me colocou, ele precisava de alguém para o data show,
para fazer aquela parte de projetar as imagens. Então, desde muito cedo, talvez 6 meses, que eu já estava na classe, já comecei a trabalhar lá na parte do computador, do data show, e eu comecei a me entregar lá. Então, eu já tinha, além de ir para estudar a Bíblia, eu já tinha um compromisso de estar lá para ajudar o seu João e a dona Nazaré, passar os vídeos e todas essas coisas. E aí eu comecei. E estudando a Bíblia, me dedicando, e muito tempo, passa-se 3 anos eu estudando a Bíblia, e aí eu decido o batismo. E o batismo foi muito próximo do meu casamento. Eu e a Cíntia, nós nos decidimos nos casar, e nesse momento que a gente decidiu se casar, eu decidi também, no mesmo momento, me batizar. Porque eu queria iniciar meu casamento com Deus. E na igreja adventista, logicamente, nenhum pastor, acho que o pastor Fanuel não aceitaria casar uma adventista com um ateu. Não, né, pastor? Não teve nenhum caso desse, né? Pois é. Só que eu já estava com o evangelho no meu coração. Eu já tinha estudado, já tinha desaprendido tudo que eu precisava desaprender e já tinha aprendido muita coisa. E aí eu decidi me batizar. E no dia 31 de maio de 2009, eu me batizo. Eu começo a frequentar essa igreja em 2006 e eu me batizo, tomo a decisão em 2009, depois de 3 anos estudando a Bíblia e me dedicando. E graças aos meus discipuladores, por isso que eu botei a foto aí. Além de meus discipuladores, eles são meus padrinhos de casamento. Tal é a importância deles na minha vida e da Cíntia. E é sempre importante a gente achar alguém que a gente possa se espelhar, alguém que possa lhe dar conselho, alguém que possa lhe ensinar. Por isso que a igreja fala muito do discipulado. Por isso que a gente fala do discipulado QS1, por isso que a gente fala que a gente precisa de alguém para discipular e para ser discipulado. Porque é assim que a gente aprende, é andando junto, é tendo as orientações, vai por esse caminho, vai por aquele. E eu tive, graças a Deus. E eu digo que eu sou o aluno mais velho da classe do seu João e da dona Nazaré, porque eu passei 3 anos estudando e até hoje eu não saí de lá, porque eu sou professor, né? Então já vão fazer 15 anos que eu estou lá. Bastante tempo, né? Estudando, me dedicando e aprendendo lá. Então, chegamos aí ao grande final, quando eu consigo me batizar e casar, e um pastor foi no salão e fez e celebrou o nosso casamento. E nosso casamento começou com Deus. E, claro, como nós somos cristãos, nós estamos esperando a vinda de Cristo, para que nós possamos também, no final, recebermos a Deus. Vamos voltar agora para o nosso 1 Timóteo, capítulo 12, 1 Timóteo, capítulo 1, versículo 12. Vou projetar aqui na tela para vocês. Voltando àquilo que a gente já leu no início, que eu acho que vai fazer mais sentido agora, né? Que essa oração e essa mensagem do apóstolo Paulo também é mensagem minha hoje. Hoje, eu dou graças a Cristo Jesus, nosso Senhor, que me fortaleceu e me considerou fiel, designando para o ministério. A mim, que no passado era blasfemo, ou ateu, perseguidor, roqueiro e insolente, mundano. Mas alcancei misericórdia, pois fiz isso na ignorância e na incredulidade. Talvez tenha alguém aqui que esteja na mesma situação que eu. Talvez não conheça a Deus, talvez esteja buscando agora, e talvez precise de uma decisão. E a decisão ela pode ser tomada hoje. Deus está nos convidando a isso. Hoje, amigos, esse sou eu com a minha família. Hoje eu sou instrutor bíblico, hoje eu sou ancião daqui da Igreja do Marco, hoje eu sou líder de pequeno grupo, e a minha principal função, hoje eu sou sacerdote do meu lar. Então, amigos, a mensagem de hoje é para dizer uma coisa para vocês. De tudo que eu falei, a primeira mensagem, para Deus não existe o impossível. Para Deus não existe uma pessoa que seja melhor do que a outra, porque para Ele, todos nós somos filhinhos dEle que Ele ama muito. Então, não importa onde é que você está, Deus está te chamando, venha. E a segunda mensagem, todos nós temos uma obra a fazer na casa de Deus.
o trabalho é muito e as pessoas para trabalhar são muito poucas. Deus, Ele usou um ex-ateu para ser um ancião da igreja e estar pregando hoje para vocês. O que Ele quer te usar? Como Ele quer te usar? Cada um, quando se batiza, quando acredita, quando aceita o Cristo como seu Salvador, é dado um ministério. Você tem o seu. A gente precisa que você nos ajude. Não que Deus precise de você, mas é porque você precisa que Deus... Você precisa fazer o trabalho para que Deus possa trabalhar na sua vida. E hoje, se eu sou cristão agora, é porque Deus me dá coisas para eu fazer. Coisas para que eu possa me manter firme na fé. Porque se eu não fizer... Quando eu não venho para a igreja, esse ano está sendo horrível, porque esse ano eu tenho vindo pouquíssimo para a igreja. Por que eu estou vindo pouco? Porque a pandemia, estou com um filho pequeno. Mas cada vez que eu venho aqui, quando eu sirvo, quando eu ajudo, quando eu mando a escala dos cultos, quando eu faço qualquer coisa que as minhas atividades permitem eu fazer, amigos, isso é um refrigério para mim. Experimentem servir a Deus, vocês vão perceber o quanto que a fé de vocês, que o amor de vocês pelo próximo e a esperança na volta de Cristo vai aumentar. Quem deseja agora, nesse momento, então, fazer um compromisso, assim como eu fiz, assim como muitos aqui da igreja fizeram, de começar a ser essa testemunha improvável, começar a pregar o Evangelho ao mundo, começar a fazer aquilo que Deus quer e planejou desde que você nasceu para você fazer. Pode ficar de pé, quem deseja. Vamos orar. Grandioso Pai, aqui é a Tua igreja de pé, Senhor. Homens e mulheres que, nesse momento, estão fazendo mais um compromisso contigo. Querem ser testemunhas, Senhor, do Teu amor, testemunhas da Tua restauração na vida delas. Pai, usa-as como Teu instrumento, Pai. Usa-as para que elas possam crescer na fé, Senhor, aumentarem sua santidade. E me use também, Senhor, como Teu ministro, para que eu possa estar pregando o Teu Evangelho onde eu estiver, Senhor. A Tua graça, Senhor, me alcançou e tem alcançado a todos nós aqui nessa igreja, Senhor. Que aceitemos essa graça a cada dia, Pai. É o que Te pedimos, em nome de Jesus. Amém.